Olá pessoal, hoje estaremos recapitulando uma história chamada Eu Pensei que Meu Tempo Havia Acabado. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal, isso nos ajuda muito. Aproveitem a história, que começa em uma clínica onde um médico informa a uma jovem chamada Larete Blanche que ela não tem uma doença terminal que pode causar sua morte. Anteriormente, tinham dito a ela que só tinha 3 meses de vida, mas acontece que foi tudo um diagnóstico errado. Larete começa a entrar em pânico porque pensava que tinha vivido sua vida fazendo o que queria. Ela acaba conhecendo o maior espadachim e líder de guerra do Império, que lhe diz que a encontrará onde quer que ela esteja. A mente de Larete fica vazia e ela pensa que teria sido melhor se o médico tivesse apenas dito que ela ia morrer 3 meses atrás. Larete não estava se sentindo bem, então foi ver um médico secretamente. Ela explicou os sintomas que tinha e o médico disse que era uma doença rara e incurável que apenas algumas pessoas têm. Infelizmente, tem uma taxa de mortalidade de 98%. Para tornar ainda mais dramático, ele acrescentou que ela ia morrer em 3 meses. Chocada com o diagnóstico, ela pensou em fazer uma lista de coisas que queria fazer antes de morrer, podemos dizer uma lista de desejos. Larete perguntou à sua empregada Anne o que ela queria fazer antes de morrer. Anne ficou surpresa no início, mas depois respondeu que não conseguia imaginar deixar Larete sozinha para morrer, já que Larete nem conseguia pentear o cabelo sozinha. Larete foi tocada por suas palavras, mas então Anne acrescentou que queria se deliciar com uma variedade de bolos. No entanto, a empregada sugeriu que Larete fosse jantar com sua família, mesmo que Larete não quisesse, porque não se dava bem com eles. Seu pai, o Duque de Blanche, e sua mãe, a Duquesa Blanche, estavam tentando vendê-la para um marquês rico e idoso porque estavam em uma grande dívida. Larete se sentiu incrivelmente triste e tola por fingir não saber de nada, apesar de saber de tudo. Os pais ficaram felizes em ver seu irmão aparecer, Ryan Blanche, que tinha aulas de magia e de sucessão e monopolizava todo o apoio, enquanto Larete não recebia apoio nem educação, apenas era encarregada de ajudá-lo com o trabalho de escritório. Ryan perguntou por que ela estava lá e Larete respondeu: "Não faço parte desta família." Ela então informou que o professor de magia da família estava chateado com ele e que ela se sentia mais capaz e talentosa do que seu irmão. Mas então Ryan fez algo cruel com sua irmã, ele derramou vinho em sua cabeça de propósito e insistiu que não terminaria a refeição a menos que ela saísse. A mãe de Larete disse para ela voltar para o quarto e limpar. Sentindo-se derrotada, Larete percebeu que não queria viver e morrer nesse tipo de ambiente e decidiu que, já que ia morrer em breve de qualquer maneira, faria o que quisesse. Ela começou a escrever sua lista de desejos. 1. Comprar quantos bolos Anne quisesse. 2. Ser independente e economizar dinheiro. 3. Cancelar o noivado com Mark C. Zreb de maneira adequada. 4. Namorar uma pessoa bonita por apenas 3 meses. 5. Viajar para o oeste, que Ryan sempre mencionava. Ela completou o primeiro item da lista rapidamente. No caminho de volta para casa, de repente, a carruagem em que estava ficou presa em um buraco. Olhando para ver se alguém poderia ajudar, Anne disse para ela voltar para dentro e explicou que era a carruagem do Duque Candle que estava atrás deles, então precisavam se proteger. Larete se lembrou de que a família Candle era a mais poderosa do Império e o próprio Duque era chamado de monstro. Então, um homem se aproximou e ajudou a soltar a roda presa da carruagem de Larete. Ele estava segurando a carruagem com uma mão só. Impressionada com sua força, Larete pensou que todos os cocheiros da família Candle deviam ser tão fortes quanto ele, e agradeceu silenciosamente em sua mente. De volta à mansão, ela planejava descansar, mas Marcus Zagreb apareceu inesperadamente. Ele falou com desrespeito para Larete, que achou meio assustador. Larete pensou em completar o terceiro item de sua lista de desejos, que era cancelar o noivado com Marcus Zagreb, mas estava tendo dificuldades para fazer isso adequadamente. A família Blanche era conhecida por produzir grandes magos e Larete não era exceção. Ela nasceu com um talento incrível, mas infelizmente nunca teve a oportunidade de aprender magia adequadamente. Seu irmão Ryan sempre foi invejoso de suas habilidades naturais. No entanto, Larete estava determinada a melhorar suas habilidades e aprendeu secretamente com o professor de Ryan às escondidas. O professor percebeu que Ryan não era tão talentoso quanto Larete, então começou a ensiná-la magia em seu tempo livre. Quando Mari Zreb a confrontou sobre o noivado, Larete disse que não tinha intenção de se casar com ele, portanto, queria cancelar o noivado. Ela ainda acrescentou que desprezava pessoas como ele, que avaliavam os outros pelo dinheiro. Chocado com o que aconteceu,
O Duque Blanche libertou Marisreg da magia de Larete. Marisreg se sentiu envergonhado e disse que nunca esqueceria. O Duque tentou acalmá-lo, mas não funcionou. O pai de Larete parecia furioso com ela, deu-lhe um tapa na cara e disse que ela estava determinada a manter o ducado endividado. Mas ela respondeu que sua família não tinha afeto por ela e a vendeu para desfrutar da riqueza e do entretenimento, e o que ela recebeu foi um tapa. Sua mãe acrescentou que tudo o que ela vestia e comia era porque ela fazia parte da família e tinha que assumir a responsabilidade. Laurette respondeu que foi por isso que os ajudou sendo a contadora de sua mãe, atuando como administradora do trabalho de seu pai e também cuidando da propriedade de Ryan. Ainda assim, seu pai disse que logo pagaria a dívida e a casaria, ainda com raiva. Seu pai a expulsou e disse que a removeria do registro de família. Sua mãe tentou acalmá-lo. Laurette estava desapontada com o que sua família fez com ela. Embora nunca tivesse tentado ir contra eles antes, ela fez uma reverência e pediu permissão para sair. Ryan chegou e tentou insultá-la usando sua magia, mas ele não tinha ideia de como ela era forte. Ela acabou saindo de casa e completou 3 de 5 itens da sua lista de desejos. Agora ela pretendia completar os 2 restantes, imaginando que iria conhecer um homem bonito com muita experiência em encontros para que ela pudesse sair facilmente. Primeiro as coisas primeiro. Embora ela tivesse trazido algum dinheiro consigo, ela sabia que precisava ganhar mais para viver uma vida mais fácil. Então decidiu oferecer suas habilidades como uma feiticeira de purificação, da qual era melhor. A magia de purificação é menos eficiente do que a magia de cura e é impopular devido aos seus altos requisitos de mana. No entanto, Laurette não tinha escassez de mana. Infelizmente, o feiticeiro de cura já havia pegado todos os trabalhos disponíveis, deixando-a sem trabalho. Se sentindo desencorajada, ela caminhou lentamente sem perceber seus arredores. Sua bolsa foi roubada. Os ladrões a estavam seguindo desde que ela ofereceu suas habilidades para os mercenários e ouviram que ela era uma feiticeira de purificação. Eles pensaram que ela não era uma ameaça, mas mal sabiam eles que ela poderia queimá-los todos. Laurette os perseguiu gritando por ajuda. Ouvindo os gritos de uma jovem por ajuda, um estranho virou a cabeça para ver o que estava acontecendo. Uau! Era realmente uma obra de Deus. O homem olhou feio para os ladrões. Sua presença por si só já os intimidava. O homem cheirava a um cadáver podre e eles perceberam que ele era o Duque Monstro da Vela. O que os aterrorizou ainda mais. O Duque os derrubou rapidamente, devolveu a bolsa para Laurette, que ficou pasma com o que viu. O Duque da Vela, um general que venceu a guerra que ninguém jamais venceu, também era chamado de belicoso por sua natureza brutal. Enquanto ela olhava para o rosto dele, Laurette percebeu que ele era tão bonito apesar de todos os rumores. Embora ele cheirasse um pouco repulsivo, não era nada comparado à sua beleza. Ela se perguntava se ele tinha namorado muitas garotas com aquele rosto, mas ele era famoso por ser uma pessoa fria, então talvez ele ainda não tivesse namorado ninguém. Vendo Laurette tremendo, o Duque Candy pensou que ela estava com medo dele por causa da maldição sobre ele, a maldição que o fazia cheirar a um cadáver podre do nada. Laurette puxou sua manga, perguntando se ele tinha uma namorada. Ela também pediu para namorar com ele por 3 meses e disse que gostava do rosto dele. Estava na lista dela o número 4, namorar um cara bonito por 3 meses? Uau, que garota direta! Constrangida com a situação, Laurette se apresentou e pediu o nome dele. Surpreso com sua ação, o Duque Candy ficou assustado e disse que seu nome era Azran Candy. Laurette ficou surpresa com sua voz agradável e disse que sua voz grave era tão encantadora. Tinham-se passado 20 anos desde que alguém o chamou pelo nome, então Azran pensou que era uma brincadeira. Laurette continuou pedindo para namorar com ele por 3 meses, mas Azran respondeu que ela não deveria brincar e perguntou se ela não tinha medo dele depois de ver que ele matou muitas pessoas. Ele então a deixou e olhou para trás pensando que era uma brincadeira. Na verdade, Laurette ficou atordoada por ele e achou que ele era tão legal, carismático e atraente que isso a deixava ainda mais animada. Em um bar, enquanto pensava em como encontrar Azra novamente, Lara ouviu alguém falando sobre o Duque Candy procurando uma feiticeira de purificação. Ela se aproximou do grupo e pediu mais informações sobre o rumor. Eles explicaram que o Duque Candy estava amaldiçoado, fazendo-o cheirar a um cadáver em decomposição, e estava em busca de uma feiticeira de purificação para remover a maldição. No entanto, como não havia muitas feiticeiras de purificação por perto, Azra estava lutando para encontrar uma capaz. Laurette percebeu que precisava ir ao covil do tigre para pegar o tigre.
Uma semana depois, Laurette encontrou Asriel em uma guilda de informações e se desculpou por seu comportamento anterior. Ela sugeriu que começassem de novo com uma relação de empregador e empregado. Asriel ficou surpreso que Laurette não tivesse medo dele apesar de sua reputação. Laurette se apresentou como uma feiticeira de purificação e ofereceu-se para quebrar a maldição que o fazia cheirar a um cadáver em decomposição em troca de comida e acomodação. Laurette apresentou um contrato para Asriel assinar, tendo dúvidas sobre as ofertas de Laurette. Asriel a ameaçou que se fosse uma brincadeira, ela não viveria o suficiente para ver o nascer do sol amanhã. Laurette estava um pouco intimidada, mas como ela poderia morrer a qualquer momento, ela não tinha nada a temer. Ela segurou a mão de Asriel e começou a purificá-lo imediatamente para provar que não estava mentindo. Consumiu mais mana do que Laurette pensava, já que a maldição era muito forte, e ela perdeu toda a sua força após a purificação. Ela disse a Asriel para verificar sua mão. Asriel pensou que não deveria ter esperança de que funcionasse, pois sabia que tipo de maldição era. Uau! Um milagre aconteceu! Finalmente alguém pode purificar sua maldição. Ele definitivamente não a deixaria ir. De repente, Laurette tropeçou e caiu sobre Asriel. Então o contrato foi assinado por ambas as partes. Ao acordar em um lugar desconhecido, Laurette perguntou a Asriel onde estavam. Ele informou que estavam no Ducado da Vela, conforme estava escrito em seu contrato, que ele deveria fornecer comida e acomodação. Laurette ficou extasiada ao ouvir isso e não podia acreditar que ele finalmente tinha assinado o contrato. Ela segurou as mãos de Asriel, mas ele estava confuso com suas ações. Laurette então pediu para que ele a chamasse pelo apelido, mas Asriel se levantou e disse que estava apenas verificando ela e já havia movido sua bagagem para lá. Ele confirmou que ela estava bem e planejava sair. Laurette pareceu triste que Asriel havia criado uma barreira e pensou que ela não era o tipo dele, mas então ela se convenceu de que as preferências sempre podem mudar. Asriel sentiu um arrepio repentino pela maneira como ela o encarava, fazendo-o sair imediatamente do quarto. Laurette ficou tão feliz em ver o belo rosto de Asriel assim que acordou que ela acabou dizendo em voz alta, fazendo Asriel, que ainda estava em pé na frente do seu quarto, corar por todo o rosto. Tão fofo! No escritório de Asriel, Laurette o admirava, admirando sua beleza. Asriel perguntou se ela tinha algo para lhe dizer e ela respondeu rapidamente que estava esperando ele terminar seu trabalho e percebê-la. Ela pediu para comerem juntos. Surpreso com o pedido dela, Asriel disse que ela deve ter um estômago forte. Confusa com sua declaração, ela perguntou por que ele falou sobre seu estômago, e então ele explicou sobre a maldição que recebeu da poderosa bruxa desde 7 anos, que nem mesmo matar a bruxa quebraria a maldição. O curativo que ele usava tinha um feitiço mágico para prevenir odores. Asriel pensou que Laurette iria fugir porque ela poderia achar isso nojento, mas Laurette disse algo inesperado. Ela disse que faria questão de quebrar a maldição. Ao julgar pelo olhar dele, ele pode ter sido tocado pelo que ela disse. Asriel pensou em por que Laurette não tinha medo dele, como todos os outros que o evitava devido ao seu odor desagradável. Ele percebeu que se ela continuasse a cuidar dele com amor, ele ficaria ainda mais ávido por sua atenção. Era isso que ela queria, cara. Enquanto Laurette purificava a outra mão de Asriel, ele ficou preocupado que ela possa ter exagerado, então ele a interrompeu. Laurette o tranquilizou, explicando que estava apenas verificando a condição da mão dele e mencionou que ainda havia um pouco de magia de purificação nela. Parecia que a magia estava purificando efetivamente seu corpo. No entanto, a purificação só pode ser realizada em uma parte do corpo de cada vez, então se uma parte estiver sendo purificada, outras partes devem esperar até que esteja completa. Laurette tranquilizou Asriel de que ela assumiria a responsabilidade e que ele não deveria se preocupar com isso. Asriel então perguntou a Laurette por que ela não tinha medo dele. Ela respondeu com um sorriso travesso, dizendo que não havia motivo para ter medo dele. Ela acrescentou que só porque ele quase perdeu a guerra não significava que ele não merecesse ser elogiado como um herói nacional, e que ele era a primeira espada do Império. Elogios eram o que ele merecia. Ela também afirmou que a pessoa que deveria ser temida era aquela que o amaldiçoou, não o contrário. Asriel ficou atordoado com suas palavras. Laurette tocou seu rosto e o tranquilizou que ela não tinha medo dele, mas sim medo de que ele não saísse com ela. Sentindo-se envergonhado, Asriel pediu a Laurette que o soltasse, suas bochechas queimando com um rubor carmesim. Ele rapidamente prometeu encontrá-la para o jantar às 7 horas e saiu apressadamente do quarto.
Laurette ficou tão feliz em ouvir isso e pensou que Asrian havia prometido um jantar só porque ela havia tocado sua bochecha. O mordomo-chefe Austen cumprimentou Laurette e perguntou se ela já havia conhecido Asrian antes. Laurette perguntou onde poderia encontrar Asrian, e ele gentilmente a direcionou para ele. Laurette então informou a Austen que ela e Asrian iriam jantar juntos. Austen, que estava com a família há muito tempo, ficou encantado em ver Asrian ter companhia para o jantar depois de tanto tempo. Como gesto de boa vontade, ele preparou um livro chamado O Guia de Encontros Definitivo para Asrian. No entanto, Asrian ficou confuso com isso e pensou que já conhecia boas maneiras à mesa desde a infância. Ele tinha medo de que Laurette risse de suas maneiras inadequadas, mas logo percebeu que o livro que Austen lhe dera era um guia de encontros e não tinha nada a ver com boas maneiras à mesa. Asrian disse a Austen que o livro era inútil, mas o mordomo insistiu que nunca foi tão útil nos 27 anos em que o serviu. Austen então tentou dar a Asrian alguns conselhos com base no livro, mas Asrian fugiu para evitar ouvir mais. Ao entrar na sala de jantar, viu Laurette esperando por ele com uma expressão alegre. Ele se perguntou por que ela estava tão feliz apenas para jantar. Quando se sentou, Laurette pegou sua comida e mudou-se para perto de Asrian. Então ela disse que queria revisar seu contrato porque achava que o pagamento era insuficiente. No contrato revisado, ela adicionou uma obrigação de terem pelo menos uma refeição juntos todos os dias e sair 2 vezes por semana. Asrian ficou chocado com o pedido de Laurette e perguntou o que ela queria dizer com sair. Laurette respondeu com um sorriso dizendo que queria dizer sair em encontros, é claro. Um encontro? Asrian não podia acreditar que aquilo era a única coisa que Laurette queria adicionar. Ele tinha medo de que ela pudesse fugir depois pensando que ele não a pagou corretamente. Para garantir que Laurette ficasse até que todas as maldições fossem completamente purificadas, Asrian adicionou mais uma cláusula ao contrato, afirmando que Laurette teria que aceitar quaisquer consequências se desaparecesse antes de completar o processo de purificação. Embora Laurette já estivesse planejando purificar todas as maldições, a adição ao contrato a deixou um pouco assustada, mas no final eles assinaram um novo contrato revisado. Então Laurette pediu a Asrian para fazer um piquenique com ela, mas ele se perguntou por que ela estava com tanta pressa. Claro, ela faria qualquer coisa para conquistar o amor de Asrian. Alguns dias depois, Laurette Mana já estava totalmente recuperada e não via a hora de purificar a maldição de Asrian. Ela foi até a sala de trabalho de Asrian e viu algo deslumbrante. Era o rosto de Asrian. Ela disse a ele que seu rosto era como um sol que nunca se põe, era verdadeiramente magnífico. Asrian respondeu ao pedido de Laurette para o piquenique, dizendo-lhe para ir à tarde, quando estivesse mais quente. Ela se aproximou dele e rapidamente purificou sua mão, já que a maldição não estava tão forte quanto antes. Asrian ainda não conseguia acreditar que aquilo realmente tinha acontecido. Asrian estava preocupado com Laurette, pois ela havia perdido muita mana antes. No entanto, acabou descobrindo que havia se preocupado à toa. Laurette lembrou Asrian de ir ao piquenique, já que ela já havia purificado a maldição do dia. No jardim, Laurette estava tremendo e Asrian observou que ainda estava frio de manhã. Laurette usou isso como desculpa para se apoiar nele. Ei, seu pequeno diabo! Ela disse que ficaria aquecida se alguém lhe desse seu casaco, mas Asrian recusou, não porque fosse rude, mas porque achava que o cheiro da maldição seria pior se ele tirasse o casaco. Laurette acrescentou que na verdade não queria que Asrian pegasse um resfriado. Enquanto preparava o local para sentar, Laurette pediu a Asrian para se aproximar dela, mas ele não lhe deu chance. Laurette pensou que Asrian poderia ter sido machucado em seus relacionamentos anteriores ou talvez não gostasse dela. Ela acreditava que ser mais expressiva sobre seus sentimentos era necessário. Quanto a Asrian, ele se sentia desconfortável sentado em seu jardim e nunca passou pela sua mente fazer isso. Laurette perguntou a Asrian qual era sua comida favorita, mas ele disse que não tinha nada em particular. Ela se perguntou como ele havia vivido toda essa vida. Então, ela lhe entregou um sanduíche. Enquanto Asrian comia, ele se perguntava se Laurette havia percebido o cheiro da maldição ou se estava segurando isso para ele. Vê-lo comer parecia fascinar Laurette. Ela então tentou usar sua magia para criar algo das flores. Acabou fazendo uma coroa de flores que caiu na cabeça de Asrian, fazendo com que ele parecesse deslumbrante. No entanto, quando Asrian pediu a Laurette para não provocá-lo, Laurette explicou que não estava provocando e pediu para ele devolver a coroa de flores. Mas, enquanto tentavam pegar a coroa, ela voou e caiu no lago, fazendo com que ambos caíssem na água.
Ao tocar o cabelo de Laurette, Azran perguntou o que ela faria se pegasse um resfriado. Laurette respondeu que não pegaria um resfriado, pois estava saudável. No entanto, Azran decidiu levá-la de volta ao quarto. Laurette reclamou que o encontro foi muito curto e não contava. Acabou que ela teve febre e Azran disse que precisava ir ao palácio e já havia chamado o sacerdote para cuidar dela. Laurette concordou e, enquanto Azran saía do quarto, pensou que Laurette havia se tornado mais madura e esperava que ela implorasse para ele ficar, mas ela não o fez, o que o surpreendeu. No caminho para o palácio, a carruagem de Azran passou pela carruagem do sacerdote e ele viu cabelos longos, o que o deixou aliviado, pensando que o sacerdote era uma mulher. No quarto de Laurette, o sacerdote perguntou se ela era paciente. Ela ficou atordoada com sua aparência. Ele era um homem bonito, outra obra-prima de Deus. Espere, ele definitivamente não é uma mulher. Azran, você está em perigo. O sacerdote se apresentou como Dorra, do templo de Alon, e começou o tratamento, que pode ter sido mal compreendido, já que exigia que ele se aproximasse do rosto dela. Enquanto tratava dela, ele perguntou a Laurette por que ela ficava naquele lugar. Laurette respondeu com desagrado e perguntou o que havia de errado com isso. O sacerdote se desculpou por sua pergunta rude e explicou que tinha uma personalidade direta, o que o levava a ser intimidado no templo. Ele revelou ainda que, como novato, muitas vezes era ignorado. No entanto, Laurette não prestou atenção ao que Dorra disse porque estava distraída com a cicatriz em seu belo rosto. O tratamento terminou e Laurette já estava se sentindo melhor. Apesar de ter tanta mana, ela não podia se tratar sozinha. Laurette pediu a Dorra que se aproximasse e ela tratou sua cicatriz. Surpreso com o que Laurette fez, Dorra perguntou se ela era uma maga de cura. Laurette respondeu que era uma espécie delas e não o corrigiu que ela era uma maga de purificação, já que ambos os tipos de magia funcionavam de maneira quase igual. Dorra ofereceu a ela um emprego como maga de cura e prometeu pagar muito bem, mas Laurette pensou que um sacerdote júnior como ele não ganharia muito. Ela preferiu ficar ao lado de Azran, então rejeitou a oferta. No entanto, Dorra insistiu e disse que mais tarde estaria tudo bem. Laurette concordou, mas apenas se fosse mais tarde. Como um gesto de gratidão, ele continuaria seu tratamento gratuitamente, mas sempre a pagaria por qualquer tratamento futuro que ela lhe desse. Laurette tomou uma decisão rápida e disse sim, pois eles tinham se aproximado. Dorra pediu a Laurette para se tornar amiga dele. Laurette pensou que nunca havia tido um amigo antes, então seria ótimo ter um antes de morrer. Mantenha-se longe dele. De volta ao templo, quando Dorra retornou, um colega sacerdote o cumprimentou e o referiu como o sumo sacerdote Miquel do Leão. Ah, então você era o sumo sacerdote Michel do Leão. Isso é interessante. Eu não percebi, disse o outro sacerdote. Um outro sacerdote advertiu Dorra que ele poderia se meter em encrenca se alguém que estivesse no caminho para se tornar papa ficasse vagando por aí. O sacerdote então percebeu que a cicatriz na testa de Dorra havia desaparecido. Dorra explicou que uma maga de cura no palácio do duque o havia curado. O sacerdote ruivo ficou chocado ao descobrir que havia alguém cuja mana era tão forte quanto a de Dorra. Dorra disse que precisavam descobrir mais sobre essa maga de cura. Dentro da carruagem, Azra estava lutando com um dilema sobre ir ou não. No final, ele decidiu contra isso. Mesmo o cocheiro estava preocupado que Azra estivesse planejando prejudicar alguém. Apesar disso, Azra não conseguia se livrar da sensação de que precisava ir. Quando Azra entrou, ficou surpreso ao ser recebido por Laurette. Ele tentou evitá-la e perguntou sobre seu resfriado, mas Laurette o tranquilizou dizendo que estava se sentindo muito melhor e segurou sua mão, colocando-a na testa dela para mostrar a ele. Constrangido por suas ações, Azran se afastou, dizendo que ela não precisava cumprimentá-lo assim. No entanto, Laurette confessou que sentia saudades dele e perguntou se ele também tinha pensado nela. Azra negou. Então, ela mostrou a ele um ingresso para uma peça famosa e o convidou para um encontro. Ela já havia comprado os assentos premium para eles, mas Azra recusou, pensando que as pessoas o evitariam e olhariam para ele com desprezo. Ele sentia que Laurette estava tratando sua maldição levianamente e precisava explicar sua situação para ela. Azran perguntou a Laurette se ela tinha medo dele e explicou que o título de beligerante lhe foi dado porque centenas de vidas foram perdidas sob seu comando. Era natural as pessoas terem medo dele. Essa notícia pode ter assustado Laurette um pouco, mas não significava que ela fugiria de repente.
Laurette deu um tapa em Azran e o confrontou sobre sua hesitação. Ela lembrou a ele que já ousou atacar o Duque de Candela, segurou sua mão sem consentimento várias vezes e até o chamou pelo nome. Apesar de tudo isso, ela perguntou se Azran ainda queria matá-la e exigiu uma resposta sim ou não. Laurette também aconselhou Azran a não dar atenção ao que os outros pensam e a se concentrar no que ele realmente quer fazer. Depois de dar a ele um ultimato para fornecer uma resposta até a próxima manhã, ela se afastou, advertindo que encontraria outra pessoa se ele não respondesse. Azran ainda estava em choque e incapaz de responder, deixando-o corado com um rosto sorridente. Laurette conseguiu convidá-lo para sair. Laurette fingiu cair e Azran a segurou no momento certo, exatamente o que Laurette esperava. Azran disse a ela para não segurar sua mão secretamente, mas Laurette pediu a ele que pelo menos fingisse não perceber. No entanto, ele se recusou a fazê-lo, dizendo que muitas pessoas estavam reunidas. Azran começou a tremer, o que fez Laurette pensar que ele estava nervoso. Então, ela segurou sua mão e o tranquilizou, dizendo que só haveria os dois no assento premium, então Azran não precisava se preocupar. Depois de assistir ao espetáculo, Laurette estava discutindo com Azran sobre um jogador que chamou sua atenção, mas a forma como Azran imaginou o homem era diferente do que Laurette viu. Laurette se desculpou para ir ao banheiro e pediu a Azran para esperar na carruagem. Enquanto ela estava andando, alguém chamou Laurette por trás, era Mark Zagreb. Laurette estava pronta para se defender, mas de repente foi pega pelos homens de Marques e não conseguiu lançar qualquer magia. No entanto, os homens de Marques que seguravam Laurette se desintegraram de repente quando Azran apareceu. Mark Zagreb ficou enfurecido, mas o olhar de Azran o intimidou. Laurette impediu Azran de matar Mark Zagreb e segurou sua mão, correndo para a porta de saída. Enquanto estavam na carruagem, Azran se perguntava se Laurette tinha medo dele e considerava terminar seu relacionamento de empregador e empregado, mas para sua surpresa, Laurette comentou que ele era muito mais legal do que o personagem principal do programa. Ela viu isso como uma forma de autodefesa. No dia seguinte, Lat desenvolveu febre novamente e Delia veio tratá-la. Durante o tratamento, Laurette perguntou se havia alguma possibilidade de uma doença incurável ser tratada pelo poder divino. No entanto, Dorra explicou que a doença era chamada de incurável por um motivo. Lauria ficou arrasada pensando que certamente morreria, mas então Dorra revelou que a doença poderia ser curada por alguém com poder santo igual ao de um papa. Desesperada, Laurette se perguntou como poderia conhecer um papa. Mal sabia ela que Dorra era na verdade o próximo papa. Dorra usou seu poder sagrado para analisar o mané no corpo de Laurette e descobriu que estava gravemente distorcido, o que era uma condição rara e grave que poderia levar à morte se não fosse tratada. No entanto, ele também percebeu que Laurette não morreria, mas sofreria de uma doença crônica. Dorra ofereceu tratamento regular a Laurette e ela ficou surpresa, mas aceitou a oferta. Ele iniciou o tratamento segurando seu corpo e colocando sua testa na dela. Após completar o tratamento, Dorra mencionou que se Laurette apreciasse sua ajuda, ela poderia ajudá-lo também. Dorra mostrou a Laurette uma ferida em seu braço e, quando perguntado como a obteve, ele evitou a pergunta. Dorra notou que sua ferida tinha cicatrizado completamente e ficou impressionado com as habilidades de Lat. Ele deu a Laurette uma joia como pagamento e explicou que possuía uma mina. Laurette ficou encantada com o dinheiro fácil e pediu a Dorra para não procurar outros magos. Dorra concordou secretamente, determinado a mantê-la ao seu lado, um pouco assustador. No dia seguinte, Laurette procurou Azran, mas foi informada pelo mordomo que ele ainda estava dormindo depois de retornar tarde na noite anterior. Austen ofereceu-se para acordar Azran e Laurette aceitou, dirigindo-se ao quarto espaçoso dele. Lá, ela acordou Azran e disse que precisava purificar sua parte superior do corpo, explicando que funcionava melhor com contato direto com a pele. Azran ficou inicialmente confuso, mas Laurette o provocou e ofereceu-se para tirar suas roupas, fazendo com que ele ficasse confuso. Eventualmente, ele tirou suas roupas, perguntando se também deveria remover a bandagem. Lauria confirmou que o contato direto com a pele era necessário, e enquanto Azran retirava suas bandagens, Laurette ficou chocada ao ver a maldição. Ela começou o processo de purificação, mas avisou Azran de que levaria tempo, pois era uma maldição poderosa. Azran ficou envergonhado e confuso pela proximidade de Laurette. De repente, Laurette desmaiou de exaustão devido à sua mana esgotada, tendo tratado um sacerdote no dia anterior. Azran perguntou se Florete tratava o sacerdote da mesma forma que o tratava.
Asrian percebeu que não tinha com o que se preocupar, já que o sacerdote era uma mulher. Laurette desmaiou. Ela perguntou a Asrian quando poderiam sair em outro encontro, deixando-o sem palavras. Mais tarde, Laurette procurou pela mansão por Asrian, mas ele não estava em lugar algum. Ela confidenciou a Dorra sobre como Asrian parecia estar evitando-a. Lauia e Dorra tinham se aproximado e estavam agora discutindo sua vida amorosa. Dorra então sugeriu que Laurette deixasse Asrian com ciúmes, mas ela percebeu que não tinha mais ninguém para usar para isso. Dorra se aproximou dela e lembrou-a de que ele também era um homem. Dorra estava planejando tratar Laurette com esse tipo de gesto que ela havia considerado anteriormente. Mas agora ela percebeu que não era justo enganá-lo. Laurette imaginou como seria se Asrian implorasse para que ela não o deixasse. Ela decidiu ir contra a sugestão de Dorra e disse a ele que ia tentar encantar Asrian sozinha. Tarde da noite, Asrian se infiltrou e foi recebido com o olhar firme de Laurette. Ela lembrou-lhe do contrato que dizia que eles deveriam sair 2 vezes por semana. Asrian estava evitando-a porque se sentia estranho perto dela. Laurette então mudou de tom e disse que não queria incomodá-lo, já que ele devia estar ocupado, e que ela sairia com outra pessoa. Asrian ficou sem palavras. Laurette recuou para seu quarto e começou a ponderar sua lista de desejos. Ela só queria criar boas lembranças antes de morrer, mas parecia que ela era um fardo para Asrian. Jope preparou-se para encontrar Laurette, mas seu subordinado sugeriu levá-la ao templo em vez disso, mas ele sabia que seria difícil persuadi-la. Dorra percebeu que Laurette era uma habilidosa feiticeira de cura e começou a planejar maneiras de conquistá-la. Enquanto ele contemplava como seduzi-la, Laurette apareceu inesperadamente em sua carruagem e o convidou para acompanhá-la em um passeio, declarando que o plano para fazer Asrian sentir ciúmes havia começado. Depois de se deliciarem com numerosas sobremesas, eles passearam. Laurette ficou intrigada com a situação de Dorra, apesar de sua considerável riqueza, pois acreditava que ele possuía uma mina, mas ainda trabalhava como curandeiro. Dorra explicou que não estava acostumado a sair muito, mas às vezes tinha que aceitar o trabalho quando um superior ordenava a um inferior. Laurette ficou tocada por seu senso de dever. Ela então prometeu vingá-lo queimando suas roupas ou pendurando-as em uma árvore. Laurette estava olhando um broche que poderia ser perfeito para Asrian quando Dorra a surpreendeu. Ela sugeriu a Dorra os acessórios que também poderiam lhe servir e disse a ele que ia perguntar o preço. Enquanto esperava por Laurette, um sacerdote sênior se aproximou de Dorra exigindo desculpas e menosprezando. Embora tentado a ensinar uma lição ao sacerdote, Dorra decidiu contra isso para evitar revelar sua identidade para Laurette e para a multidão. Em vez disso, ele se desculpou, mas então o fogo apareceu repentinamente no padre, o que afastou Dorra. Como ela havia lhe advertido antes, ela prometeu punir aqueles que o prejudicaram. Dorra achou a determinação de Laurette divertida e ainda mais intrigante, o que apenas alimentou seu desejo por ela. Enquanto isso, na mansão Kandri, Asrian estava tomado pela raiva ao descobrir que a pessoa que acompanhava Laurette era o padre. Asrian considerou que não era da sua conta se eles estavam envolvidos romanticamente, já que tudo o que ele precisava era da assistência de Laurette para quebrar sua maldição. Ele acreditava que ninguém poderia possivelmente amar um monstro como ele, e que Laurette provavelmente estava apenas tendo pena dele. Depois de algum tempo, Asrian convidou Laurette para compartilhar uma refeição com ele. Ele expressou que havia passado muito tempo, mas a resposta de Laurette foi fria. Laurette havia seguido o conselho de Dorra e ficou satisfeita ao ver que seu plano de deixar Asrian com ciúmes estava funcionando. Ver o rosto bonito de Asrian deixou Laurette sem fôlego. Asrian a surpreendeu perguntando como ela estava e ela respondeu que estava bem. Laurette mencionou que Dorra estaria chegando à tarde e assegurou a Asrian que ele não tinha com o que se preocupar. Inicialmente, Asrian questionou se havia algo com que se preocupar, mas então Laurette perguntou se ele estava com ciúmes. Asrian disse a Laurette que não se importava que ela passasse tempo com Dorra, contanto que não interferisse no processo de purificação. Desapontada, Laurette perdeu o apetite e pediu para sair quando Dorra chegou. Ela informou a ele que o plano de deixar Asrian com ciúmes tinha falhado. Dorra já havia antecipado isso e usou essa oportunidade para consolar Laurette e conquistar sua afeição. Laurette notou os óculos de Dorra, que o faziam parecer um bibliotecário, e o elogiou por como eles combinavam bem com ele. Dorra simplesmente respondeu que sentiu vontade de usá-los naquele dia. Ok, hora da explicação. Delion estava usando sua previsão, uma habilidade possuída apenas pelos mais fortes e superiores dos crentes. Isso era até um fator crucial na seleção do Papa. No entanto,
Dorra usava essa habilidade para razões pessoais, para prever sua sorte do dia. Ele nem se importava se os superiores o criticassem por isso. Dorra puxou Laurette para mais perto e perguntou se ele poderia começar o tratamento. Apenas espere na sala de trabalho de Azran. Ele confrontou Azran sobre como suas ações estavam machucando Laurette. Ele entendeu que Azran poderia lutar para reconhecer suas emoções, já que havia sido isolado por tanto tempo. Apesar do conselho do inferno para seguir seu coração, Azran negou qualquer apego a alguém devido à sua maldição, mas a curiosidade de Arran o levou a espiar o quarto de Lat, onde encontrou Dorra com ela. Azran ficou furioso e exigiu que Dorra saísse, mas Lauria explicou que eles eram apenas amigos que se ajudavam. Azran percebeu seu ciúme e admitiu para si mesmo que tinha sentimentos por Laurette quando Laurette perguntou se poderia sair para tomar algo com Dorra. Azran pediu para ela não ir. Azran confessou a Laurette que tinha fortes sentimentos por ela e que não conseguia parar de pensar nela mesmo quando estavam separados. Finalmente, meu doce gatinho, ele admitiu sentir ciúmes quando a via com outro homem e confessou que a queria para si mesmo. Azran ficou confuso com seus sentimentos desconhecidos e não sabia como lidar com eles. Ele lembrou Laurette da proposta de encontro e ela ficou emocionada em aceitar e o abraçou. Azran ficou surpreso por sentir um afeto tão forte pela primeira vez em sua vida, enquanto Laurette pensava que aproveitaria o momento por 3 meses e depois partiria sem arrependimentos. Azran pensou que queria renovar o jardim porque esperava que Laurette ficasse com ele para sempre. Laurette e Azran discutiram sua lista de afazeres para casais. Azran quase viu a lista de desejos de Laurette, mas ela o interrompeu a tempo. Ufa! Enquanto passavam pela lista, Azran ficou com ciúmes ao ver que Laurette já se divertira com Dorra na cidade. Laurette achou fofo o ciúme de Azran e expressou o desejo de fazer todos os itens da lista com ele. Azran então preparou uma carruagem e levou Laurette para a melhor boutique do Império, prometendo comprar todos os vestidos e acessórios que ela gostasse. Eles acabaram comprando tudo e Laurette brincou com Azran por não responder quando ela perguntou se estava bonita em um vestido. Azran eventualmente disse que ela estava bonita e se deixou levar. Laurette exigiu um beijo dele, mas justo quando seus lábios iam se encontrar, o cocheiro interrompeu perguntando se deveria mover a bagagem. Azran ficou confuso e fugiu, deixando Laurette confusa. Depois de alguns dias, não houve progresso em seu relacionamento, já que Azran fugiu quando tentaram se beijar. Azran melhorou seus gestos de atenção fazendo pequenas coisas como puxar cadeiras. Laurette não tinha muito tempo e não podia perder mais tempo, então ela seduziu Azran pedindo para ele alimentá-la. Enquanto ele a alimentava, ela se aproximava e o abraçava, dizendo que ele era o melhor. O coração de Azran estava acelerado, mas de repente ele se levantou e disse que tinha alguns documentos para cuidar e saiu, apesar dos protestos de Laurette. Ela se perguntou se Azran só queria um relacionamento amoroso platônico com ela. O amor platônico é uma conexão emocional profunda entre duas pessoas que não envolve sentimentos românticos ou atração física. Azran parecia inacessível, mas Lauria estava determinada a progredir em seu relacionamento. Laurette visitou Azran alguns dias depois para um ritual de purificação, mas ela tinha um plano secreto em mente. Ela queria testar a versão de Azran ao toque físico e esperava trabalhar para deixá-lo mais confortável com isso. Azran estava pronto para ser purificado e Laurette começou o processo. No entanto, os pensamentos impuros de Azran tornaram o processo difícil para ele. De repente, Laurette ficou tonta e pediu um abraço a Azran, mas ele disse a ela para manter distância porque estava perdendo a paciência. Lara o encorajou a agir sobre seus desejos, o que chocou Azran. Ele empurrou Laurette para o sofá e perguntou se poderia fazer o que quisesse. Na verdade, Laurette só queria um beijo, mas parecia que Azran queria devorá-la. Enquanto Azran avançava, Laurette hesitou e se desculpou. Azran alertou para não fazer isso novamente, porque talvez não conseguisse se controlar na próxima vez. Laurette prometeu lembrar suas palavras. Alguns dias após a purificação, Laurette convidou Azran para um encontro em um bar, mas ele recusou devido à sua preocupação com sua maldição. Arran sentiu pena de Laurette por ter que namorar um monstro como ele, mas ele não suportava a ideia de deixá-la ir. Laurette o tranquilizou dizendo que poderiam sair em um encontro em qualquer lugar, desde que estivessem juntos, o que deixou Azran feliz. Azran teve que comparecer a uma reunião no palácio e Lauria lembrou-o de que ele poderia se atrasar se não saísse logo. Azran prometeu a ela que voltaria o mais rápido possível. Ele havia planejado terminar seu trabalho rapidamente e ter um jantar, uma bebida e uma conversa agradável com Laurette,
mas a reunião parecia não ter fim à vista. Asran ficou irritado e perguntou ao imperador quando eles iam encerrar a discussão inútil. Os outros participantes ficaram em silêncio, mas então o Duque Blanche, pai de Lauria, o repreendeu por sua grosseria. Asran pensou em advertir o Duque Blanche, mas deixou para lá porque o Duque Blanche era o pai de seu amante. Para evitar qualquer comoção, o imperador decidiu encerrar o dia, já que não conseguiram chegar a uma conclusão. Enquanto Asran saía apressadamente da sala de reuniões, o Duque Blanche resmungava para si mesmo. O Duque sentado ao lado dele o aconselhou que ele era sortudo por Asran não ter feito algo ruim com ele. No entanto, o Duque Blanche insistiu que Asran era arrogante com os mais velhos. Seu companheiro o alertou que se ele quisesse salvar sua família em declínio, deveria se comportar com mais sabedoria. Isso deixou o Duque Blanche chateado e começou a culpar Laurette por tudo o que aconteceu desde que ela deixou a casa dos Blanche. Ele até pensou que se Laurette retornasse e implorasse para viver lá novamente, ele lhe mostraria misericórdia. Realmente, cara, acho que você é quem deveria implorar por misericórdia dela. Assim que Laurette ouviu que Asran tinha chegado em casa, ela correu para a porta da frente, mas ele não estava lá. Austen informou que Asran estava trocando de roupa. Ela ficou aliviada por Asran não tê-la visto correndo, pois não teria parecido elegante. No entanto, Asran já estava atrás dela e disse que ela não deveria ter corrido só para encontrá-lo. A forma como Asran a tratava fez Laurette pensar que ele devia ter muita experiência em encontros. Asran se perguntou o que estava na mente de Laurette. Austen deu início ao show com suas habilidades de bartender, deixando Laurette impressionada com seu talento. Ele também mencionou que, sendo o mordomo-chefe, ele precisava ter habilidade. Saindo apressadamente, Austen disse-lhes para terem uma noite memorável. Laurette e Asran brindaram um ao outro antes de dar um gole. Asran ficou surpreso com a rapidez com que Laurette bebeu sua bebida, mas ela explicou que tinha uma alta tolerância. Eles conversaram e aproveitaram a companhia um do outro. Laurette então mencionou Dorra, esclarecendo que ele era apenas um amigo e até havia ajudado no relacionamento deles. Ela pediu a Asran para permitir que Dorra continuasse tratando-a, já que ele era o melhor nisso. Asran não ficou satisfeito ao ver Laurette se aproximando de outro homem, mas concordou pela saúde dela. Laurette ficou grata e, de repente, sentindo calor, pediu a Asran para ajudá-la a tirar suas roupas. Asran perguntou a Laurette se ela estava bêbada, mas de repente ela o empurrou para o sofá e sugeriu que continuassem de onde pararam. Ah, não tão rápido, querido. Asran estava cauteloso, preocupado que Laurette estivesse bêbada, mas seus carinhosos afagos acenderam uma chama dentro dele. Asran disse a Laurette para se afastar, mas ela contra-atacou com um pedido. Laurette pediu a Asran para beijá-la. Asran tocou sua bochecha pensando que um beijo era tudo que ela queria e disse a Laurette para cumprir sua promessa. Laurette fechou os olhos, mas em vez de um beijo nos lábios, Asran deu um beijo na bochecha dela. Asran perguntou se aquilo a satisfazia. Decepcionada, Laurette segurou o rosto de Asran e o beijou nos lábios. Finalmente satisfeita, Laurette disse a Asran que era isso que ela queria dizer com um beijo. Flustered, Asran disse que já era o suficiente e a prendeu no sofá, dizendo para ela não ir longe demais. De repente, os olhos de Laurette se fecharam lentamente e ela adormeceu, deixando Asran perplexo, sentado ao seu lado em silêncio. Na manhã seguinte, Laurette entrou no escritório de Asran e o encontrou parecendo exausto. Ele disse a ela que ela finalmente havia acordado. Laurette fingiu não se lembrar de nada da noite anterior, exceto quando Asran concordou em deixar Doa continuar tratando-a. Asran pensou que Laurette tinha tirado seu primeiro beijo, mas não se lembrava disso. Ele proibiu-a de beber álcool com outras pessoas. Laurette argumentou que quando ela bebia com outras pessoas, nunca fazia nada de mal. Asran parecia com ciúmes ao ouvir isso, pensando que ela poderia ter estado bebendo com seu ex-namorado. Enquanto isso, Laurette sentiu que Asran estava sendo injusto, presumindo que ele também poderia ter bebido com muitas de suas ex-namoradas. Tudo o que vocês precisam é de uma boa comunicação. Ele anunciou a chegada de Dorra e Asran instruiu-o a mostrar Dorra para a sala de estar. Dorra estava esperando e Laurette rapidamente pediu desculpas pelo que aconteceu antes. Dorra a tranquilizou, dizendo que não havia necessidade de se desculpar, mas se ela ainda se sentisse assim, Dorra disse que ela poderia visitá-lo na próxima vez. Laurette solicitou que Dorra alterasse a técnica de cura, pois ela tinha um namorado e preferia minimizar o contato físico com outras pessoas. Apesar de sentir-se incomodado, Dorra concordou.
No entanto, Dorra expressou desconforto ao ser observado pelos serviçais. Dorra sugeriu que eles fossem para a biblioteca naquele dia e Laurette assumiu que Aslan estaria ocupado, então estaria tudo bem. Dorra acreditava que Aslan só poderia monitorá-los através de seus servos e não se juntaria a eles porque valoriza sua honra. No entanto, Aslan os surpreendeu ao dizer que iria junto, deixando Dorra atordoado. Ótimo, é assim que você deve agir, Aslan. Quando Aslan expressou seu desejo de se juntar a Dorra e Laurette em sua viagem à biblioteca, a tensão encheu o ar. Dorra tentou cumprimentar Aslan, mas foi recebido com silêncio. Quando Laurette perguntou se Aslan tinha estado ocupado com o trabalho, ele insistiu que estar com ela era sua principal prioridade. Agora ele realmente é bom nisso. Foi desconfortável dentro da carruagem, mas Laurette esperava que seu amigo e amante pudessem encontrar um terreno comum. De repente, Dorra teve um pressentimento de que algo ruim poderia acontecer se ele os acompanhasse quando soube que estavam indo para a Biblioteca Imperial. Dorra entrou em pânico, sabendo que ser reconhecido pelos membros da família real poderia ser problemático. Ele rapidamente inventou uma desculpa sobre precisar atender a um assunto importante no templo e recusou educadamente. Uma vez que Dorra partiu, Laurette e Aslan ficaram sozinhos na carruagem. Laurette segurou a mão de Aslan, fazendo seu coração acelerar, embora ele lutasse para se controlar. Aslan lembrou a si mesmo que era humano e não um monstro. Na biblioteca, Aslan seguia Laurette de perto, o que a fez pensar que ele era adorável. Ela sussurrou para Aslan e pediu-lhe para escolher um livro, o que o deixou constrangido. A propósito, ela lembrou brincando que estavam em uma biblioteca e precisavam ficar quietos. Em seguida, ela foi procurar um livro e não pôde deixar de imaginar as cenas românticas de biblioteca como nos romances. Laurette tentou pegar um livro em uma prateleira alta, esperando que Aslan viesse em seu auxílio. No entanto, um estranho se aproximou e ofereceu ajuda a ela. Ela recusou firmemente sua oferta e tentou mais uma vez, mas desta vez Aslan veio em seu socorro. Ela perguntou a ele se ele tinha testemunhado o que aconteceu antes. Aslan brincou com ela, perguntando a qual parte ela se referia, se era a maneira como ela alcançou o livro ou como afastou o estranho. Ele admitiu gostar de sua atitude feroz e disse a ela para tratar todos os homens daquela maneira. Laurette expressou seu medo de que Aslan pudesse ser assustado por sua ferocidade. Aslan a tranquilizou, dizendo que isso não aconteceria. Na verdade, se Laurette fugisse, ele a encontraria onde quer que ela fosse. Enquanto estavam saindo da biblioteca, discutiram sobre comprar bolo quando alguém chamou Laurette por trás. Era seu malvado irmão, Ryan. Preocupada que Ryan pudesse maltratá-la na frente de Aslan, ela pediu a ele para ir na frente sem ela, já que precisava ter uma longa conversa com seu irmão. Ryan menosprezou Laurette, acusando-a de se apegar a Aslan depois de sair da casa dos Blanche, o que ele considerava uma vergonha para a família. Laurette retrucou que Ryan também estava trazendo vergonha para a família e então disse a ele para cuidar dos assuntos familiares sozinho. A raiva de Ryan aumentou, fazendo com que ele agredisse Laurette no rosto na frente dos outros. Enquanto pensava no que fazer com ele para não causar muitos problemas para ela, Laurette se levantou, declarou que acabaria com a linhagem da família e o chutou na virilha. Então Laurette foi a um curador para tratar de seu hematoma. No entanto, como o curador era de baixa patente, o tratamento não foi perfeito. Laurette evitou Aslan, não querendo que ele a visse nesse estado, e decidiu passear. De repente, alguém tocou em seu ombro. Era Madame Sharp, a proprietária de uma boutique. Ela perguntou a Laurette o que ela estava fazendo sozinha naquela hora. Laurette hesitou em responder, mas Madame Sharp a convidou para a boutique e deu-lhe um presente de novos acessórios. Ela sugeriu que Laurette mudasse seu penteado para ficar melhor. Madame Sharp compartilhou com Laurette que muitas pessoas vinham à sua boutique após um longo dia cansativo e ela esperava que Laurette pudesse terminar o dia sem se preocupar com nada e que o próximo dia seria ótimo. Laurette ficou surpresa ao descobrir que Madame Sharp sabia quem ela era, apesar de nunca tê-la conhecido antes. Aqui está uma explicação. Madame Sharp havia sido próxima da princesa que havia rompido o noivado com Ryan, causando tensão entre a princesa e a família Blanche. Essa tensão impediu Laurette de se aproximar da princesa e de Madame Sharp. No entanto, Laurette expressou que não fazia mais parte da casa dos Blanche e pediu a Madame Sharp para chamá-la pelo seu primeiro nome, Laete. Ela ficou grata por deixar a casa dos Blanche ter levado a uma nova amizade. De volta a Cando e Manor, Austen anunciou com entusiasmo o retorno de Laurette para todos na casa, que estavam preocupados com ela.
Azran correu para verificar como ela estava, e Laurette pediu desculpas por estar atrasada, explicando que teve uma longa conversa com Ryan e foi a uma boutique. No entanto, Azran notou um hematoma no rosto de Laurette e exigiu saber com raiva quem tinha causado aquilo. Laurette hesitou em revelar a verdade, mas Azran reconheceu a ferida como sendo de um soco desferido com os punhos e que havia sido tratada com um curador de baixa patente. Preocupada com a reação potencial de Azran ao agressor, Laurette decidiu lidar com a situação ela mesma para evitar desperdiçar mais tempo limitado juntos. Azran entendeu sua decisão e ofereceu-se para chamar um sacerdote para tratar adequadamente sua lesão. Em seu quarto, Azran fez uma ligação discreta para Gerard, líder da unidade Sombra, para investigar o que aconteceu com Laurette e a família Blanche. O Templo de Alon estava realizando sua reunião mais importante do ano, com apenas o Papa e os sacerdotes seniores presentes. Dorra achou a reunião entediante, mas quando um subordinado pediu para falar com ele, o vice-diretor ficou descontente e lembrou de que ele precisava ensinar ao subordinado um comportamento adequado. Dorra usou o sarcasmo para responder, apontando que até o vice-diretor estava dizendo o que ele deveria fazer. Apesar disso, Dorra permitiu que seu subordinado entrasse e o informasse que a Casa Candle estava buscando sua assistência para curar Laurette. Dorra deixou prontamente a reunião, causando algum descontentamento entre os outros sacerdotes. Quando Dorra chegou à Casa Candle, Laurette o cumprimentou e ele notou o hematoma em seu rosto. Dorra ficou furioso e exigiu saber quem era o responsável. Laurette estava confusa sobre por que Dorra estava bravo enquanto a tratava. Dorra perguntou se o hematoma foi causado por Azran, mas Laurette negou. Dorra estava certo de que não foi Azran, pois se fosse, Laurette não teria sobrevivido. Ele continuou examinando seu rosto e se perguntou quem poderia ter feito uma coisa dessas. Laurette estava sob a proteção do próximo Papa e do belicista, então quem ousaria machucá-la? Laurette convidou Dorra para se sentar. Dorra percebeu que se algo acontecesse com Laurette seria problemático, já que ela também era a única capaz de curá-lo. Ele então pediu a Laurette para emprestar-lhe o pulso e deu a ela uma pulseira sagrada com um poder divino que poderia curá-la. Laurette ficou surpresa com um presente tão valioso e agradeceu a ele. Ela também pediu desculpas por não ter nada para oferecer em troca, mas Dorra a tranquilizou, dizendo que sua companhia era suficiente. Na realidade, a pulseira tinha outro propósito. Era projetada para monitorar a saúde de Laurette e alertar Dorra se ela estivesse em perigo. Enquanto isso, Azran estava lendo um guia de encontros quando encontrou um trecho que dizia que ajustar o ritmo da intimidade física era essencial. Avisava que ir muito rápido poderia levar ao tédio. Essa ideia chocou Azran e o fez temer que Laurette ficasse entediada com ele e quisesse terminar o relacionamento. Ele ficou perdido em seus pensamentos, temendo ser deixado por Laurette. O próximo processo de purificação foi realizado no escritório, como sugerido por Laurette, para evitar que a história fosse classificada para maiores de 18 anos se fosse feita em sua cama. Embora Laurette estivesse bem com a intimidade física, ela não estava emocionalmente pronta para levar as coisas adiante ainda. Durante o processo, Azran tentou controlar seus pensamentos. Ao terminar a purificação, ele pensou que não deveria ser muito ganancioso e arriscar fazer Laurette se entediar com ele. De repente, Laurette mostrou a ele uma lista de tarefas e perguntou se eles poderiam cozinhar juntos. Azran afastou o rosto dela porque estava muito perto, mas então Laurette beijou sua mão, deixando-o desconcertado. A cozinha já estava preparada por ele, que também lembrou Azran sobre o casamento. Laurette pediu a Azran para vestir o avental, mas ele estava muito tímido e recusou, dizendo que o tamanho não servia nele. Mas Laurette achou que ele ficaria fofo com ele. Azran tinha algo em mente e estava pensando em como deviam levar as coisas devagar antes que Laurette se entediasse com ele, o que o assustava mais. Ele falou e pediu a Laurette para ir devagar por um tempo, e ela concordou imediatamente. Mas o que Laurette realmente pensava era em ir devagar na cozinha, enquanto Azran estava focado na intimidade física. Eles começaram a cozinhar juntos e se divertiram, até rindo juntos quando Laurette fez algo bobo. Quando a comida ficou pronta, Laurette alimentou Azran e o provocou para limpar o chocolate deixado em seus lábios. Laurette lambeu brincalhona o chocolate do rosto de Azran, mas então teve um pensamento. Ela percebeu que o primeiro beijo deles tinha acontecido quando ela estava bêbada e não foi muito romântico, então ela decidiu criar um momento mais romântico e deixou um pouco de chocolate em seus lábios, pedindo a Azran para limpá-lo. No entanto, Azran estava hesitante e disse que era demais.
Ele havia expressado sua preocupação de que ela poderia se entediar com ele, sentindo que Laurette não estava levando a sério suas preocupações, e até se sentindo um pouco patético por se preocupar tanto. Asriel então se levantou, limpou os lábios dela com um lenço e saiu apressado da cozinha, deixando Laurette confusa mais uma vez. Na manhã seguinte, Laurette estava determinada a ter uma conversa adequada com Asriel sem afastá-lo. Asriel a cumprimentou chamando-a de feiticeira em vez de pelo nome, o que a deixou confusa. Laurette achou isso divertido e perguntou brincando se ele estava zangado com ela. Asriel teve dificuldade em dizer a verdade, com medo de que Laurette ficasse decepcionada e o deixasse. Ele percebeu que deveria ser grato pelo amor e lealdade de Laurette, mas não conseguia mais guardar seus sentimentos para si mesmo. Asriel explicou que Laurette não parecia levar a sério seu pedido. Perplexa, Laurette perguntou a qual pedido ele se referia. Asriel mencionou o pedido que fez no dia anterior para que as coisas fossem devagar em seu relacionamento. Laurette ficou chocada e disse a ele que pensou que seu pedido fosse para ir devagar na cozinha, não no relacionamento deles. Asriel ficou envergonhado e tentou fugir, mas Laurette o deteve. Asriel pediu a ela para deixá-lo ir, mas ela se recusou. Então Asriel fingiu que sua mão estava machucada, fazendo com que Laurette a soltasse. No entanto, ele fugiu rapidamente, sentindo-se envergonhado pelo mal-entendido. Laurette não resistiu em provocar Asriel depois de descobrir que ele havia fugido por vergonha. Ao deixá-lo no portão, ela brincou, lembrando de não fugir novamente se ele se sentisse envergonhado no trabalho. Enquanto caminhavam, Gerard perguntou a Asriel se ele havia informado Laurette sobre o destino deles. Asriel respondeu que não sentiu necessidade de fazer isso. No entanto, ele sentiu que não deveria esconder nada de Laurette, então decidiu não mentir e não forneceu nenhuma informação adicional, já que Laurette já sabia que ele ia para o palácio. Eles abriram a porta para verificar Ryan, que havia sido trancado dentro por eles. Os olhos afiados de Asriel encontraram Ryan, que imediatamente o amaldiçoou e começou a gritar. No entanto, Asriel foi rápido em silenciá-lo com um soco, lembrando de seu lugar. Asriel estava furioso ao descobrir que Ryan tinha batido em Laurette, uma garota que ele mesmo hesitava em tocar. Depois de limpar a mão, ele deixou claro que não tinha intenção de matar Ryan. Asriel poupou Ryan apenas por causa de Laurette e queria que ele lembrasse que na residência de Candle Laurette e Asriel estavam jantando juntos quando Laurette de repente lembrou-se do fato de que eles não haviam feito muito progresso em seu relacionamento, mas o tempo estava acabando, já que o contrato de namoro deles era de apenas 3 meses e ela tinha apenas 10 semanas restantes. Ela perguntou a Asriel quão devagar eles deveriam levar as coisas, mas ele respondeu que deveriam levar as coisas o mais devagar possível. Laurette, sentindo-se frustrada com o ritmo lento, explodiu que queria levar as coisas para o próximo nível com Asriel em breve. Isso fez com que os criados derrubassem um prato em choque. In e os outros criados saíram rapidamente da sala percebendo a importância da sucessão do duche. Asriel nervosamente perguntou a Laurette o que ela queria fazer com ele. Laurette respondeu com entusiasmo que queria experimentar tudo com ele, mas antes que ela pudesse elaborar, Asriel rapidamente enfiou um pedaço de pão na boca de Laurette para impedi-la de falar mais, pois ele já estava envergonhado. Asriel então explicou que seu corpo amaldiçoado o fazia sentir-se como um monstro e que ele achava difícil ser íntimo com ela. Ele estava preocupado que Laurette fugisse depois de ver tudo isso, mas Laurette viu como uma motivação para trabalhar mais duro na purificação de Asriel para que ele não precisasse se preocupar em tocá-la. Quando Asriel ouviu essas palavras, ele sentiu algo indescritível em seu coração, como se estivesse prestes a explodir. Ele se perguntou se era amor que ele estava sentindo. Laura deitou-se em sua cama enquanto ponderava sobre a maldição que ela tinha que purificar, porque ela era a única que podia curar Asriel. Ela se perguntava quem o havia amaldiçoado. Deve ter sido um mago poderoso com um ódio forte contra ele. Laurette refletiu sobre os desafios que Asriel deve estar enfrentando devido à maldição, especialmente em seu relacionamento, enquanto ela se lembrava de suas expressões tímidas. Ela começou a se preocupar se ela era o primeiro amor dele. Essa preocupação preocupou Laurette. Ela não tinha intenção de iniciar um relacionamento comprometido, dada sua limitada de 3 meses. Laurette estava determinada a perguntar a Austin sobre Asriel no dia seguinte. No entanto, enquanto ela tentava se aproximar dele, In a pegou e perguntou o que ela queria saber. Laura informou-lhe que ela tinha uma pergunta sobre Asriel que deixou In extasiado, e ele perguntou se Laurette estava interessada em aprender sobre a riqueza, o poder ou as alegrias de ser uma duquesa.
Laurette rapidamente esclareceu perguntando se Azran já havia estado em um relacionamento antes. Em percebeu que ele precisava fornecer uma resposta cuidadosa, considerando a importância do assunto. No entanto, ele respondeu admitindo que não tinha informações sobre o histórico romântico de Azran, percebendo que era uma pergunta boba. Laurette então pediu permissão para sair enquanto voltava para sua câmara. Laurette inesperadamente avistou Azran no corredor e correu em direção a ele. Ele imediatamente a segurou e a alertou sobre os perigos de correr no corredor. Laurette então pediu um abraço a ele, mas Azran recusou devido à possibilidade de serem vistos por outros. Laurette então pegou a mão de Azran e eles entraram em um quarto próximo, mas era tão estreito que mal conseguiam manter distância entre eles. Laurette então perguntou se podiam se abraçar ali, para o que Azran se aproximou lentamente para o abraço, mas de repente Laurette sentiu algo duro lá embaixo. Ele estava usando uma espada? Não, ele não estava. Ao perceber que algo estranho estava acontecendo com ele, Azran abruptamente se afastou de Laurette e perguntou se o abraço tinha sido suficiente. Laurette respondeu alegremente que, embora fosse curto, estava satisfeita. Enquanto isso, Azran estava preocupado que sua reação repentina pudesse ter sido notada por ela. Agora Laurette estava convencida de que não havia nada de errado com a parte inferior de Azran. Ele definitivamente era um jovem vigoroso. Vamos abaixar a tenda. Azran tentou mudar de assunto, sentindo que a tensão deveria ser amenizada. Ele perguntou a Laurette sobre a pulseira que ela estava usando ultimamente. Laurette revelou que a pulseira era um presente de Doha, mas então ela rapidamente percebeu seu erro, já que Azran poderia não aprovar isso. De fato, agora que o clima havia mudado, ele percebeu que deveria se livrar de Doha mais cedo. Mas então ele se lembrou de que o livro de guia de namoro destaca a importância de evitar o ciúme para evitar que o amante fique cansado. Laurette estava perplexa com a expressão de Azran e presumiu que ele poderia estar chateado. Ela explicou a ele que a pulseira era um presente com magia divina para ajudar em sua recuperação. Então, pessoal, o que estão achando dessa história até agora? Por favor, inscrevam-se e ativem as notificações para atualizações sobre esta e todas as nossas outras histórias, para serem os primeiros a saber quando forem lançadas. Muito obrigado pelo seu apoio. Até a próxima!